O Núcleo de Relações Internacionais da CNA se reuniu na última semana e apresentou ações desenvolvidas e avanços recentes relacionados à defesa de interesses do setor agropecuário brasileiro. No encontro, o coordenador de inteligência comercial e defesa de interesses da CNA, Felipe Spaniol, explicou a importância das associações de produtores rurais internacionais e o protagonismo da CNA nessas instituições. E é com ele que conversamos agora. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Thaís. Bom dia para você e os telespectadores da Granja TV. Bom, a gente vê aí constantemente anúncios de abertura de novos mercados, mas assim como a abertura de novos mercados, a manutenção e o respeito ao agro brasileiro também são importantes, né? Como é que a CNA está trabalhando nesse sentido? A abertura de mercados é fundamental para a gente conseguir colocar nossos produtos lá fora. E não é novidade que a gente vem batendo recorde de exportação, de abertura de novos países para onde o produto do agronegócio brasileiro está chegando. Mas também, Thaís, é mais importante o trabalho de fazer a promoção comercial do produto brasileiro lá fora. E aí te trago dois exemplos. Essa semana, a CNA está levando um grupo de produtores rurais e exportadores para os Emirados Árabes Unidos, numa feira chamada Go Food Green, para fazer a promoção desses produtos. E também, nessa mesma semana, tem uma outra delegação indo para uma feira em Lima, no Peru. Então, seguido de uma abertura de mercado, é sempre importante ter essas ações que colocam aquela empresa, aquele produtor rural que está interessado em exportar em contato com o mercado estrangeiro, porque a abertura ela não acontece sem um esforço de promoção, de levar esse produto, de mostrar a marca e a qualidade do produto brasileiro, e essas são algumas ações que aí podem gerar negócio e trazer um resultado efetivo, tanto para o Brasil como um todo, mas também para aquele produtor que está tentando alcançar o mercado internacional. E a gente tem um monte de história interessante, né? De produtos desde mel, méis premiados, né? Castanhas, as frutas processadas, não só em natura, então com geleias e doces. E todos esses produtos têm encontrado uma boa oportunidade lá fora e é isso que a gente tenta promover. Então, na sequência das ações de abertura de mercado, é importante ter esse esforço também de promoção do produto brasileiro. Ainda que a abertura de mercado seja uma ação mais entre governos, entre os ministérios da Agricultura do Brasil e do futuro país importador, a CNA, por exemplo, e entidades ligadas aos produtores acompanham essas missões iniciais aí até para poder falar sobre esses produtos, né, Felipe? Sem dúvida. Tem alguns que, obviamente, geram um impacto muito grande, né? Eu estou lembrando aqui da abertura para milho na China, por exemplo, deu um boom de exportação, claro, grãos, a gente já tem uma grande capacidade produtiva, um excedente de produção e que quando se abre um mercado super relevante como é a China, isso gera um impacto enorme. Alguns derivados também de grãos que foram abertos recentemente devem trazer um impacto, toda a cadeia de proteína animal, né? Geralmente quando existe uma abertura para esse setor, as grandes empresas, os frigoríficos atuam já nesse mercado para colocar essa marca brasileira que já é reconhecida mundialmente dentro dos mercados estratégicos que foram abertos lá fora. Mas o que leva também a esse trabalho conjunto do setor privado e do governo é quando a gente constrói essas agendas de interesse. Ou seja, seleciona-se quais são esses mercados prioritários, qual que é a agenda que se busca em cada um desses mercados. E é um momento bom para que o Brasil consiga cada vez mais atuar proativamente, Thaís, buscando essa conexão maior com esses mercados estratégicos para a nossa exportação e, com isso, gere um benefício para toda a sociedade, ou seja, aumentando a exportação, gerando mais riqueza e melhorando a economia nacional. Aquele produtor que também acessa o mercado internacional, ele acaba tendo um faturamento mais protegido, né, porque não fica só suscetível às questões econômicas do próprio Brasil. Então, eventualmente, quando o mercado está desaquecido aqui, ele pode ter uma alternativa de escoamento do seu produto lá fora, além de agregar muito valor, né, ao seu produto, né? Colocar um produto que já tem muita qualidade aqui dentro do Brasil em um mercado ou um ponto de venda lá no exterior é muito bom e a gente pode mostrar aquilo de bacana que é feito pelo produtor rural aqui no Brasil.
Você mencionou antes aí o setor de proteína animal, né? Eu conversei com o presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul durante o CIAVES e é algo que acontece num ritmo bastante diferente, né, Felipe? Porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, obteve a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação em 2021 e agora, em 2024, que se abriu um importante mercado, que foi o mercado das Filipinas, que inclusive está superando, inclusive, a China aqui no Rio Grande do Sul nas vendas internacionais. A gente é muito forte no setor, não só de suínos, mas de aves, de carne bovina também. E qualquer abertura desses mercados acaba trazendo um impacto bastante positivo. Você mencionou aí o Sudeste Asiático, mas também tem um caso do México, que reduziu as tarifas de importação para, salvo engano, suínos e aves também, e outros produtos, alguns cereais também, para conter a inflação de alimentos no mercado interno. Então, é uma abertura temporária, mas que imediatamente o produto brasileiro, no que a gente já faz muito bem, consegue acessar o mercado, lá está fazendo com que o preço caia, né? Porque você tem um volume maior de produtos abastecendo o mercado e isso gera um benefício econômico. Então, todos os exemplos aí que a gente mencionou, seja aqui na América Latina, no Sudeste Asiático, eles precisam ser trabalhados pensando nesse posicionamento estratégico, ou seja, o que a gente consegue colocar, lembrando que, acho que esse é um ponto também bem importante, a maior parte dos produtos que a gente faz aqui, eles servem para consumo interno, né? São, salvo engano, 5 ou 6 produtos apenas que a gente exporta mais do que vende internamente, mas para esses produtos e também para esses que a gente estrategicamente consegue colocar lá fora com um pouco mais de valor agregado, a gente precisa entender aonde tem mais benefício, né? Quais são os mercados que se pode buscar. E aí eu queria trazer um outro assunto também para a discussão, que é não só a abertura de mercado para exportação de um produto que eventualmente estava com alguma barreira de entrada, mas também a negociação dos acordos comerciais, porque isso traz um outro tipo de incentivo e pode colocar não só um produto individualmente, mas vários, porque você reduz as tarifas de entrada, o chamado imposto de importação, nos países com os quais a gente negocia acordos. Então, a gente acabou de fazer a conclusão do acordo com Singapura, né? Então, também um importante mercado lá no Sudeste Asiático, pode ser uma porta de entrada para toda a ASEAN, que é aquele bloco de países que ficam ali na região do Sudeste Asiático. E com a entrada em vigor desse novo acordo Mercosul-Singapura, a gente pode colocar mais produtos com um aumento competitivo, ou seja, uma redução dos nossos custos de exportação para lá, e que daqui a pouco isso impacta muito para o produtor, e aí você deu o exemplo muito bacana dos produtores de suínos no Rio Grande do Sul. Um outro mercado que está em discussão, agora a gente está no que se chama de diálogo exploratório, ou seja, avaliando quais são as potenciais de mercado, é com os Emirados, né? Os Emirados Árabes Unidos é um mercado também hub, né, para a região toda do Oriente Médio. Então, Mercosul e Emirados estão negociando um acordo comercial, um possível acordo comercial, e a CNA sempre busca essas aberturas mais amplas, né? Uma liberalização do comércio para algumas economias bastante tradicionais, como é o caso do Canadá, Coreia do Sul, Japão, mas também ampliação do acordo que a gente tem com o México, ampliação do acordo que a gente tem com a Índia. São todos movimentos bastante estratégicos para a gente conseguir colocar o nosso produto lá fora de maneira mais competitiva. E o agronegócio é riquíssimo, tem muita coisa para exportar, né, Felipe? A gente ouve até questões de pequenas partes ou penas, por exemplo, que são exportadas e tem um mercado que é importante para o Brasil. Por exemplo, o pé de galinha para a China é um grande sucesso. O pessoal come isso como lanche, como a gente come pipoca. Então, tem que aproveitar isso, que às vezes é um produto que não tem um alto valor aqui no Brasil, mas eventualmente pelas culturas diferentes lá fora a gente pode aproveitar e criar um nicho de mercado bem interessante. Agora, Felipe, rapidamente para a gente encerrar, quais são os próximos passos aí até o final de 2024 nesse segmento de negociações internacionais, além dessas feiras que você mencionou aí que o Brasil já está levando seus participantes? Thaís, tem muita coisa acontecendo. O Brasil, de fato, tem um protagonismo nas agendas internacionais, a exemplo do G20, que acontece no Rio de Janeiro, em novembro desse ano. Mas a gente sempre lembra de G20 e COP30, né, ano que vem, em Belém do Pará. Mas também, no próximo ano, o Brasil assume a presidência do BRICS.
Então, deve ter, não é só esse ano como você pediu, mas essa agenda de negociação e de encontro, de um eventual encontro presencial do BRICS aqui, nos ajuda a fazer essa discussão a nível internacional. Então, tem muita coisa acontecendo. E aí, por exemplo, do G20, acabou de ocorrer um encontro dos ministros de agricultura do G20, que foi lá em Cuiabá. Para subsidiar essa discussão dos ministros de agricultura, as entidades do setor privado, elas se organizaram num grupo que é o B20, né, que é o espelho do G20, mas só com as entidades do setor privado. Para você ter uma ideia, tinham mais de 130 entidades que faziam parte da Força-Tarefa de Agricultura e Sistemas Alimentares Sustentáveis, de 23 países. A CNA era um desses membros, a gente contribuiu muito para a construção de um documento de posição que tem 3 prioridades do que a gente pede para o governo, que é uma intensificação da produção agropecuária. A gente precisa lembrar que tem uma parte do mundo ainda passando fome, então a segurança alimentar ela precisa ser combatida e para isso a gente precisa produzir mais alimentos, obviamente alimentos com qualidade, alimentos sustentáveis, mas é necessário aumentar o volume de produção. Em primeiro lugar, esse é um pedido do B20 para os ministros de agricultura do G20. Em segundo lugar, o financiamento, para fazer essa transição do modelo de produção cada vez mais sustentável. Então, o que as economias mais desenvolvidas podem ajudar para que as economias emergentes, os países em desenvolvimento, consigam fazer essa transição numa produção sustentável cada vez mais justa e equilibrada. E o terceiro ponto foi o reforço aos compromissos internacionais, como é o caso da OMC. Esses fóruns importantes, o respeito às regras internacionais de comércio são fundamentais para a gente ter um comércio justo e equilibrado. Então, o setor privado organizou, portanto, esse documento, é um documento público, já está disponível aí no nosso portal, e esse documento foi a base do que os ministros de Agricultura discutiram e geraram uma declaração que foi apresentada pelo ministro Fávaro, bastante completa, né, trazendo o combate à fome, o combate à insegurança alimentar como prioridade número 1 dessa declaração conjunta que os ministros fizeram. Então, acho que foi um avanço muito bom. Tem muita coisa acontecendo, vai ser um ano intenso, de bastante debate. Além da COP30, que a gente já falou, que acontece ano que vem aqui no Brasil, a gente tem a COP29, que é a desse ano lá no Azerbaijão. Também acontece em novembro, então veja que tem muita coisa ao mesmo tempo. E é uma COP importante, que a gente está levando uma delegação de especialistas para mostrar aquilo que o Brasil já vem fazendo, replicar nossas boas práticas de produção sustentável, exemplo do programa ABC+, do nosso Programa Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas. Então, a gente quer promover isso e buscar esse financiamento para que o Brasil siga sua trajetória de crescimento e de grande sucesso no agronegócio. Tá certo. Então, Felipe Spaniel, da CNA, muito obrigada pela sua participação e sucesso. Eu que agradeço e fico à disposição. Um abraço a todos. Um abraço.